Olá, aqui é Michele Munarete. Sejam bem-vindos ao projeto Orai Sem Cessar e a mais uma história do Oração em Prosa. Vamos orar e depois prosear. Senhor, eis-me aqui mais esse dia. Venho lhe agradecer pelo dia de hoje, por estar comigo a cada dia, por me ensinar a te amar cada vez mais, independente da situação que vivo. Peço-te, ó Pai, mostra-me onde posso melhorar. Mostra-me onde tenho errado, porque muitas situações repetem em minha vida. Por que não consigo avançar? Como dizia uma irmã em Cristo, o Senhor não pula missão. Se não estamos avançando de fase no reino espiritual, é porque ainda não aprendemos o que devemos aprender. Dai-me, ó Deus, a capacidade de reconhecer os meus erros e falhas. Perdoa-me e seja comigo. Em nome de Jesus eu oro. Amém. A prosa de hoje é Como lidar com a injustiça que sentimos. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 9, versículo 24, diz assim: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu. Não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Pois bem, vou começar essa prosa de hoje contando como eu me senti no culto de ontem, domingo, dia 18/9 de 22. Antes da palavra começar, um casal esteve à frente da igreja para dar o seu testemunho. E a mulher contou que no ano de 2000 ela foi convidada a ir à igreja e aceitou o Senhor como seu Senhor e Salvador. E a partir de então, orava para a salvação do seu marido e da sua filha, que segundo ela estava perdida. E ela orou por 7 anos para a salvação dessa filha. E ontem, com alegria e para a honra e glória do Senhor, apresentou o seu marido, que já caminha com ela na igreja há muito tempo. Apresentou a sua filha, genro e um casal de netos. Nessa mesma hora eu comecei a chorar. E como muitos já pensaram e indagaram ao Senhor, eu tive vontade de novo de indagar. Chorei porque cheguei à igreja arrasada, porque meu marido não é cristão, não entende como é o proceder de um marido segundo a palavra. E antes de ontem nós tivemos uma briga que me deixou muito chateada. Sou casada há quase 13 anos. E claro, venho orando desde sempre para a conversão do meu marido e do meu filho, que não pode frequentar a igreja comigo porque meu marido não me permite. Lembrei-me também da minha mãe, que se converteu no ano de 1987. Minhas 2 irmãs e eu éramos crianças e frequentávamos a igreja com ela. Eu cheguei a me batizar aos 12 anos de idade, mas minhas irmãs não. Na adolescência saíram da igreja porque tinham o aval do meu pai, que nunca aceitou o Senhor Jesus até o dia de hoje. Minha mãe faleceu no ano de 2016. 2 anos antes, a minha irmã caçula voltou para o Senhor. Mas a minha mãe não viu meu pai e a outra irmã nesse caminho. E não foi por falta de orar. Que mãe e esposa cristã não ora por seus filhos e marido? Confesso que com meu pai ela perdeu a esperança. Minha mãe morreu sem nunca ter dado um testemunho no altar, sem nunca participar de um encontro de casais, sem conhecer os genros das outras 2 filhas. Então, chorando, tive vontade de indagar ao Senhor, por que uns alcançam os milagres e outros não? Foi quando eu me lembrei de um vídeo que assisti no YouTube que se chama Privilégios. Recomendo que você procure e o assista também, mas eu vou explicá-lo aqui. O vídeo mostra um monte de jovens, mais ou menos da mesma idade, em um grande campo, onde um homem organiza uma corrida e oferece o prêmio de $100 para o vencedor. Ele pede aos jovens que fiquem em uma linha de largada, ombro a ombro, e antes de dizer já, ele dá uma instrução aos jovens. Ele diz: vou fazer umas declarações e se elas aplicarem a você, dê 2 passos à frente. Se não aplicar, permaneça em seu lugar. E ele começa: dê 2 passos à frente se seus pais ainda são casados. Dê 2 passos à frente se você cresceu com uma figura paterna em casa. Dê 2 passos à frente se você teve acesso à educação privada.
Dê 2 passos à frente se você nunca teve que se preocupar com a conta do seu telefone. Dê 2 passos à frente se você nunca precisou ajudar com as contas da casa. Dê 2 passos à frente se você nunca precisou pagar a sua faculdade. Dê 2 passos à frente se você nunca precisou se preocupar de onde viria sua próxima refeição. E quando ele fez a última declaração, ele pediu para que os jovens que estavam à frente se virassem e olhassem para trás. E eles perceberam que muitos jovens não tinham nem saído do lugar. E o homem que organizou a corrida disse: "Cada declaração que fiz não tem nada a ver com qualquer coisa que vocês tenham realizado, com as decisões que tomaram. Nós sabemos que as pessoas à frente tiveram melhores oportunidades. Mas isso significa que as pessoas de trás não podem correr?" E o homem diz: "Elas ainda precisam correr. Vocês ainda precisam correr." Então o Senhor falou comigo através desse vídeo e me lembrou do espinho da carne de Paulo. E que Paulo orava pedindo para que fosse livre desse espinho, e o Senhor lhe respondeu: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Então eu percebi que cada vida é uma vida e cada história é uma história. E que apesar dos meus problemas, a graça do Senhor deverá sempre bastar em minha vida e em cada situação que eu viver ou enfrentar. Viver para o Senhor é deixar-se morrer à vontade de ver o marido ou até mesmo o filho na presença do Senhor. Não digo isso para desencorajar ninguém, muito pelo contrário. Digo para confiarmos no Senhor, mesmo que os nossos olhos não vejam aquilo que deseja o nosso coração. No livro de João, no capítulo 12, a partir do verso 23, o Senhor Jesus diz assim: "Respondeu-lhes Jesus: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, preservá-la-á, para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me dessa hora? Mas precisamente com esse propósito vim para essa hora. Pai, glorifica o teu nome." Pois bem, cada um de nós glorifica o Senhor com a sua história. Cada um tem o seu espinho na carne, e cada um de nós deve morrer com as suas vontades, desejos, sonhos, para que o nome do Senhor seja glorificado. A fé não é exatamente a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que se não veem? Se a minha mãe está vendo apenas na glória as suas 2 outras filhas voltarem aos caminhos do Senhor, amém. Se meu pai ainda virá para esse caminho, só o Senhor o sabe. Pois, no livro de Atos, ao carcereiro, Paulo disse: "Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa." Já no livro de 1 Coríntios, capítulo 7, a partir do versículo 15, Paulo disse aos irmãos que têm marido ou esposa descrente: "Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido, ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher." O que realmente nós, como cristãos, devemos aprender é o significado de Mateus 6. "Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir." Ou seja, não andar ansioso por nada, com nenhum desejo do coração, mas devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E se nossos desejos, sonhos e vontades forem acrescentados nessa vida, amém. Se não for, amém também, porque temos a certeza que nós seremos recompensados na glória. O próprio Paulo afirma no livro de 1 Coríntios 15:19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Eu sei que muitas vezes é difícil não comparar as nossas vidas com a de outras pessoas, e é difícil não indagar o Senhor perguntando por que eu não. Mas a verdade é que o mais importante é a nossa jornada com o Senhor nessa terra, o exemplo que damos às pessoas, principalmente aos da nossa casa, aos que estão ao nosso redor. Fico pensando em Moisés, que enfrentou Faraó, atravessou o Mar Vermelho, andou 40 anos pelo deserto e não tomou um copo sequer de leite, nem passou o dedo em um favo de mel da terra prometida.
terra que manava leite e mel e que os cachos de uva precisavam de 2 homens para carregar. Imagina o quanto Moisés, já de idade, se imaginou com um belo favo de mel bem doce debaixo de uma árvore, desfrutando da sua conquista, recebendo pago pelo seu trabalho, por todas as vezes que orou ao Senhor por aquele povo que estava longe dos caminhos de Deus, assim como são os de dentro da nossa casa. Quantas vezes Moisés não ficava decepcionado, assim como nós, que apesar de todos os livramentos que o Senhor dava àquele povo no deserto, eles ainda não criam verdadeiramente no Senhor. Quantos milagres acontecem na nossa casa, e quando dizemos, obrigado, Senhor, nosso parente descrente ainda zomba de nós, dando uma desculpa dizendo que foi sorte ou foi o acaso. O que eu sei, que depois de chorar na igreja, eu me acalmei. E o louvor começou a tocar a música da Heloísa Paiva, aquela música Há um Lugar, que diz assim: há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde o temor não me enrijece. Há um lugar que, quando se perde, é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. Irmãos, nós devemos aprender a deixar o Senhor controlar a nossa vida. Deixar mais do Senhor e menos de nós mesmos. Deixar que a vontade do Senhor seja feita em nós, como ela é feita nos céus. Que em nós o nome do Senhor seja honrado e engrandecido. Que possamos aprender a amar ao Senhor sobre todas as coisas. Então, queridos irmãos e irmãs, eu não sei qual é a injustiça que você pensa estar passando, qual sonho seu não se realiza, qual o desejo do seu coração ainda não foi realizado. O que eu sei é que vocês ainda precisam correr para alcançar uma coroa incorruptível, e que vocês verão o fruto do teu penoso trabalho e te alegrarás. E lembre-se, conforme o livro de Romanos, no capítulo 14, versículo 12, está escrito assim: cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Por isso, faça o seu melhor, como Moisés fez, mesmo que não veja o seu pedido ser realizado aqui nessa terra. Por acaso você acha que Moisés não foi devidamente recompensado nos céus? Fica a reflexão. Por hoje é só. Acompanhe as próximas histórias do Oração e Prosa. Sejam bem-vindos e acompanhem as segundas e quintas-feiras do projeto Orai Sem Cessar. Se você quer fazer um pedido de oração ou ter acesso a todas as orações escritas e aos episódios gravados, siga a página do Projeto Orai Sem Cessar no Facebook ou entre no site www.projetoraissemcessar.com. Te vejo lá!